Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você aonde você estiver. Mais um capítulo da nossa série de personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar sobre Marcos. Amém? João Marcos foi um jovem discípulo de Jesus. A ele é acreditada a autoria do segundo evangelho. Essa obra é anônima, pois seu autor jamais se identifica durante o texto, embora seja totalmente coerente com o que conhecemos de Marcos, não havendo razões para desafiar a antiga tradição sobre a sua autoria. Ele é mencionado pela primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos, não aparecendo pelo nome em qualquer dos evangelhos, de acordo com a antiga tradição. Entretanto, ele seria o jovem que, durante a prisão de Jesus, teria desvencilhado os soldados, deixando a roupa e fugindo nu, como está em Marcos 14, 51, 52. Muito provavelmente, na época Marcos era um adolescente ou no máximo tinha até cerca de 20 anos. Seu nome hebreu era João, muito comum entre os judeus, mas parece ter tornado mais conhecido por seu nome grego, Marcos. A cultura helênica tinha espalhado por toda a cultura judaica no tempo de Jesus, e muitos judeus faziam uso de nomes gregos para ser mais conservadores. Tal prática constituía uma verdadeira abominação, porque em gerações anteriores o uso de nomes gregos simbolizava o abandono da fé e da herança judaica. Esse simbolismo já não tinha mais tanto peso na época em que Jesus viveu. Marcos era primo de Barnabé e filho de Maria de Jerusalém, em cuja casa os primeiros cristãos daquela cidade se encontravam. Atos 12:12. É plenamente plausível que ele tenha providenciado o aposento superior, o cenáculo, na qual aconteceu a última ceia, e onde os discípulos esconderam-se logo após a crucificação. Se isso for verdadeiro, Marcos estava diretamente envolvido em tais eventos. Se Marcos viajava regularmente com os discípulos, ainda não se sabe, mas é bem provável que ele os tenha acompanhado até o Getsemane, entretanto, estando assim com eles quando Jesus foi preso. Obviamente, Marcos desfrutou de um relacionamento espiritual íntimo com Pedro, que o chamava de meu filho, 1 Pedro 5,13. A primeira informação direta sobre Marcos é encontrada no livro de Atos, onde é mencionado como filho de Maria, Atos 12:12. Obviamente, Marcos já era bem conhecido pelos leitores de Lucas, pois Maria é identificada como sendo sua mãe. Paulo e Barnabé o levaram com eles na primeira viagem missionária que empreenderam. Porém, Marcos o abandonou em Panfilha, presumidamente para retornar à sua casa. Nenhuma razão é fornecida, porém é possível que ele tivesse ficado indignado pelo fato de Paulo assumir a liderança da missão, quando Barnabé claramente tinha sido o líder da jornada em sua organização. Da mesma maneira, é possível que Marcos tenha entrado em disputa com Paulo sobre a questão da necessidade dos gentis se circuncidarem e se tornarem judeus antes de serem batizados. O abandono de Marcos irritou Paulo, que se recusou a levá-lo em missões posteriores, causando uma dissensão entre Barnabé, Atos 15:37. Como resultado, eles seguiram caminhos distintos, com Paulo se unindo a Silas e Barnabé seguindo com Marcos, muito provavelmente. Barnabé era mais tolerante com a maneira de ser seu jovem filho. Após aquele incidente, Lucas não faz nenhuma outra menção a Marcos. No entanto, o que parece, Paulo o perdoou e mais tarde voltou a trabalhar com ele, já que pediu a Timóteo que trouxesse Marcos até ele, porque ele era muito útil para o ministério. 2 Timóteo 4:11. O Evangelho de Marcos foi quase totalmente escrito logo após a morte de Pedro, entre 65 e 70 d.C., imediatamente após o reinado de Nero. Isso tornaria o primeiro dos 4 evangelhos. Igualmente inquestionável é que esse evangelho tenha sido uma fonte para Mateus e Lucas, que Pedro já estava morto, e claramente afirmando nos escritos
que Irineu e outros que tiveram acesso aos mais antigos registros conheciam pessoas que haviam estado com fundadores da igreja. Há também inúmeras implicações no próprio texto a indicar isso. Marcos era íntimo de Pedro, e não obstando ele completamente franco as falhas do apóstolo, em especial mencionando o fato que ele ter negado Jesus. Contudo, isso constituiu uma traição ao amor dele por Pedro. A época em que Marcos escreveu seu evangelho, a história sobre as falhas de Pedro eram bem conhecida por todos, mas eles também sabiam que seu martírio de sua total dedicação a Jesus, não apenas suas fraquezas humanas foram isentadas, como eles também valorizaram o apóstolo aos olhos dos cristãos, sendo ainda uma fonte de encorajamento para os cristãos perseguidos. Papias, um escritor cristão do início do século II, morto 120 anos depois de Cristo, afirmou que o Evangelho de Marcos é um registro precioso pelo fato de seu autor ser íntimo de Pedro. Ele também afirmou, entretanto, que Marcos jamais conheceu ou ouviu a Jesus, pois ele jamais ouviu o Senhor, tampouco o acompanhou, porém mais tarde, como disse, ele acompanhou a Pedro. Isso desafia a conjectura tradicional anteriormente mencionada, quanto a Marcos ter testemunhado a última ceia e estar com Jesus no Getsêmani. Marcos também faz menção ao aposento superior como pertencente a outro homem, como está em Marcos 14, 15. Por outro lado, não fica totalmente claro que Marcos, descrito como o intérprete de Pedro por Papias, seja o mesmo João Marcos que a tradição confere à autoria do Evangelho, o que leva um nome igual. Há muitos mais nesse Evangelho que apenas a pregação de Pedro. O texto possui uma forte implicação que seu autor tenha sido testemunha pessoal da grande parte de que ele foi reportado. Nada mais se sabe sobre Marcos, porém muitas tradições antigas acreditam a ele, a fundação da igreja cristã em Alexandria, a crônica de Pascoal, uma história alexandrina do século VII, afirma que ele teria sido martirizado lá. Relata-se que seus ossos estão enterrados na Basílica de São Marcos, em Veneza. Conta a lenda que seus ossos foram contrabandeados para fora de Alexandria, Alexandria, que na época era controlada pelos muçulmanos, em 830 d.C., escondidos em uma cesta que continha carne de porco salgada, sendo transportada por navio até Veneza, pelo fato dos muçulmanos não tocarem em carne de porcos. Não houve inspeção do conteúdo dessa cesta. Historicamente, acredita-se que essa história pode ser verdadeira, sendo perfeitamente plausível que os ossos sejam realmente de Marcos, venerados e preservados pelo antigo cristão de Alexandria. Amém? Esse foi mais um dos nossos personagens bíblicos, falando sobre Marcos. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, nos acompanha para que nós possamos falar sempre mais desses personagens bíblicos. Se você quiser saber mais, comenta aí também para a gente levantar mais passagens, mais histórias sobre os personagens bíblicos. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.